Ter a própria casa, a segurança de um espaço para morar e possuir a dignidade humana merecida. Para os que já possuem a segurança da propriedade particular, esse direito talvez passe desapercebido. Para os que nada possuem, o drama da insegurança e o medo é uma vivência diária. Mas a propriedade particular, ela é um direito pessoal ou um dever que o Estado deve administrar? Qual a posição da Igreja Católica sobre esse tema? É o que você confere agora no Maranatá. Deus sabe quantas e quantas noites eu passei sem dormir debaixo dessa barraca por causa da chuva. A chuva vinha, do jeito que a enxurrada descia, ela passava por dentro da barraca. Eu caçava um cantinho que não estava moendo para colocar os meninos. Ficava em pé esperando a chuva passar. Se a chuva durasse a noite toda, eu ficava em pé a noite toda. Todos nós queremos viver sempre numa casa bonita, bem organizada. É o ideal, o desejo, o sonho de cada um, desde pequeno, quando as meninas e os meninos vão crescendo, vão namorando, vão casar, vão morar em algum lugar. E esse é o normal da sociedade. É o desejo que passa pela mente, pelo coração de todos nós, de todo ser humano. O ser humano é assim. E quando a gente vê uma casa dessas, nessa situação, onde as pessoas não têm absolutamente nada, e não viveriam se não tivessem a ajuda de algumas pessoas. Se pensa que aquilo que é coletivo realmente responde aos anseios, inclusive evangélicos, de que todos sejam um, mas não é bem assim. O Papa Leão XIII faz questão de recordar que essa atribuição do homem que deveria construir as coisas a partir do seu trabalho foi dada realmente por Deus e que por isso o homem tem direito ao fruto do seu trabalho. E é por isso que a propriedade privada não somente é necessária, como ela deve ocorrer realmente no âmbito da sociedade, porque caso contrário seria privar a pessoa de um direito que se tem. Alguém que acaba produzindo bastante, trabalhando bastante e por causa disso tendo muitos resultados, necessita, logicamente, ter o direito de usar o fruto do seu trabalho. O homem comerá o pão com o suor do seu rosto, como nos diz o livro do Gênesis. Isso é de extrema importância para o Papa Leão XIII, porque no seu tempo existia um forte contraste em relação a isso, que é aquele problema social que nós encontramos até os nossos dias, onde poucos têm muito e muitos têm pouco. E aí a proposta que existia era que tudo pertencesse ao Estado e dessa forma o Estado deveria distribuir entre as pessoas. Só que isso não funciona, lembra o Papa Leão XIII. Não só isso, é injusto, porque o fruto do trabalho deve ficar exatamente com aquele que trabalhou, aquele que realmente produziu. Mas claro, existem alguns outros critérios a serem observados também sobre a propriedade privada. Eu não consigo imaginar nada mais fundamental para a sociedade que a família. E é difícil imaginar uma família que vai ser estruturada sem ter uma casa. A casa, ela é o ninho, é o celeiro da família. A família só vai se desenvolver se tiver um teto. Então, assim como a família é a célula da sociedade, a casa é o abrigo dessa célula. Sem esse abrigo, a célula se desfaz. Então, é fundamental a casa. E o trabalho pastoral de poder, com a graça de Deus, ajudar essas pessoas a terem uma casa, é a gente se sentir parte de proteger cada uma dessas famílias que a gente ajudou ao longo desse tempo todo. Antes de eu mudar para cá, eu morava no Jardim do Zipê. Lá nós estávamos pagando aluguel. Chegava um mês de pagar aluguel, tinha vez só tinha dinheiro do aluguel, aí nós ficávamos sem trem de comer para pagar aluguel. Meu irmão vendo minha situação, que ele é melhorzinho um pouco, situação, ele conseguiu comprar esse lote para mim. Para me sair do aluguel, porque ele viu que eu estava passando muita necessidade, Aí ele pegou e comprou, nós veio para cá, não tinha nada. Tava no mato, não tinha cisterna, não tinha nada. Mas veio só com a cara e a coragem. E as madeiras que eu tinha ganhado e umas teinhas velhas. A propriedade privada, ou a propriedade particular, ou bens temporais, nós podemos chamar de diversas formas, não só é lícito, como é uma obrigação de todo aquele que é cristão e mesmo daquele que não é, de usufruir delas de maneira correta. Isso é interessante que na Rerum Novarum a questão é mais propriedade agrícola, essas coisas assim, Porque é um contexto de revolução industrial, onde se começam as grandes produções e por aí vai. Mas isso se enquadra ainda no nosso tempo de uma forma diferente, mas se enquadra. Os princípios são os mesmos, como lembra o Papa Leão XIII no início da sua encíclica.
E o critério é assim: primeiro, não é lícito a alguém que tem uma propriedade privada, tem um bem particular, de deixar esse bem cair na ociosidade. Por quê? Ele deve tornar esse bem produtivo, ele deve produzir, porque essa produção será um fruto que a humanidade inteira poderá aproveitar. Nós pensamos aqui, por exemplo, em questão de uma terra, né? Não é lícito alguém ter uma fazenda porque é minha propriedade, fica lá do jeito que eu quero e fica abandonada. Não, pelo contrário, ela deve ser produtiva, deve produzir realmente. E especialmente quando essa pessoa não tem condições de fazer com que isso progrida, deve confiar a outros que tenham condições, tenham capacidade de fazê-lo. Porque no fundo, o bem particular não está acima do bem comum. Mas bem comum aqui não se entende como propriedade pública, mas como bem comum, o bem da sociedade, o bem da humanidade inteira. Por base, a gente procura ser que a pessoa tenha especialmente um lote. Se a necessidade for tamanha que a pessoa não conseguir comprar o lote, a gente vai correr atrás para conseguir a pessoa que compre o lote. Mas 99% das casas que a gente faz, as pessoas, pelo menos um lote, ela tem que ter, ou comprar um lote a prestação, e a gente vai construir a casa para eles. Sempre nós esperamos que o Estado seja capaz de proporcionar às pessoas moradia, segurança, alimentação. Agora, uma vez que nós detectamos que uma pessoa não foi atendida, me parece que como ser humano, como cidadão, como cristão, é anticristão nós deixarmos essa pessoa à própria sorte. Fala assim, não, já que o Estado não pode atender, azar dessa pessoa? Claro que não. Nós sempre esperamos que os governos sejam capazes de prover às pessoas o mínimo existencial, o mínimo que aquela pessoa precisa para sobreviver. Mas uma vez que nós vejamos que isso não aconteceu, é nosso dever como cristão prover. E principalmente tendo a possibilidade de fazer isso através de um trabalho saudável, coletivo, que agrega, é uma alegria verdadeiramente interna e que a gente pode compartilhar com essas pessoas. A propriedade coletiva, ela é tratada de forma um pouco dura pelo Papa Leão XIII, não que a igreja seja contra a propriedade coletiva, não é isso que está em jogo, mas ali nós temos um contexto muito sério, que é o surgimento do socialismo, que queria transformar numa grande máquina, né, no Estado. O Estado deveria ter direito sobre todas as propriedades e ele sim deveria agir com justiça. Só que isso, na verdade, não funciona. Porque uma coisa é que o trabalho possa suprir as necessidades humanas, a necessidade de cada um que trabalha. Outra coisa é exatamente o direito adquirido a partir do trabalho. Por isso o Papa condena mais diretamente não a propriedade coletiva, aquilo que nós chamamos de propriedade pública, mas o Papa condena diretamente a questão de pensar que pegar os bens que são privados e transformá-los em público seria uma solução para as desigualdades sociais. E aí o Papa é bem concreto nisso, em mostrar que a própria natureza coloca os homens em situação de desigualdade, né? Nós não temos a mesma altura, não temos a mesma força, não temos as mesmas aptidões, nem mesmo temos os mesmos dons, né? E exatamente isso, na vida concreta, vai impor desigualdades, diferenças entre nós. E isso, no âmbito social, também vai acontecer. Porque tem aqueles que são mais operosos, tem aqueles que são menos operosos, e automaticamente o resultado também será diferente. E mais do que isso, né? Aquilo que foi fruto do trabalho de alguém, ele tem o direito de administrar. Não pode ser tomado pelo Estado e o Estado vai distribuir simplesmente como quer. Não, aquele tem direito, mas não quer dizer que aquele direito dele esteja acima do direito ao bem comum, uma vez que Deus criou o homem e criou todo o universo, né, em favor do homem, mas pensando na humanidade. Infelizmente, a gente teve uma experiência não muito agradável, porque os políticos, eles aproximam para a sua moradia, mas eles querem receber algo em troca. E nós não fizemos barganha. Então, até uma época, um candidato veio até a gente e se propôs a ajudar como pessoa física. Mas, na verdade, ele usou as imagens, colocando no seu site que o vereador construía casas. Então, a partir daquele momento, a gente aceitou, a gente se propôs a fazer que jamais, em hipótese alguma, a gente aceita nenhuma doação de partido nem de político, justamente para a gente poder evitar essa conotação, essa ligação com os partidos políticos. Às vezes, quando o Estado vai se envolver, o Estado tem que aparecer muito para isso aí. Né? E isso aí expõe muito as famílias, expõe também, envolve muito com política. Mas quando começa a envolver com políticos, a coisa não vai funcionar mais.
né? O pessoal do grupo mesmo repudia muitas vezes politicagem no meio desse trabalho, porque ele não é feito com amor. Ele já vai virar um trabalho político, onde muita gente vai se envolver por interesse. E aqui todo mundo que está aqui dentro, do mais humilde ao mais agraduado que tem aqui dentro, todo mundo trabalha com o mesmo espírito. O espírito de humildade, de amor, né, de atender ao próximo. Esse que é o espírito nosso. O direito à propriedade particular, ou melhor, aos bens particulares, é exatamente a garantia de uma independência social, né? Esse direito dá à pessoa a possibilidade de crescer realmente profissionalmente, de crescer na sua própria vida. É a garantia que ela tem de uma certa ascensão, né? É impossível planejar alguma coisa se não se tem algo como retorno. E isso é que o Papa faz questão de colocar com muita clareza como sendo um dado natural, um dado que existe na própria natureza, e não só na natureza do homem, mas na natureza da humanidade, ou seja, daquela organização social natural que acontece entre os homens. Por isso, um bem adquirido deve ser realmente um bem próprio daquela pessoa. Agora, poderíamos perguntar se o Papa e a Igreja, então, é a favor do liberalismo, né? A favor do quê? Da propriedade privada e não leva mais nada em consideração? O Papa Leão XIII faz questão de separar essas duas coisas. Lembrando bem claro que os trabalhadores, aqueles que representam a classe operária, têm o direito de requerer os seus direitos, né? Direito de requerer o direito. Parece que é uma junta de palavras, mas não. Tem direito de requerer os seus direitos, fazendo associações, corporações, que no nosso tempo deram origem aos sindicatos, mas para funcionamento correto, claro. E ao mesmo tempo, ele dessa forma é a favor daqueles que são mais assim, e ao mesmo tempo é a favor do crescimento econômico, ou seja, aquilo que esses vão adquirindo, eles podem crescer também. Não é nem capitalismo e nem socialismo, é justiça social. É isso que o Papa Leão XIII faz questão de dizer, e que nas centésimos anos, né, João Paulo II repete a alta voz, né? É um sonho, né? Acho que é o sonho de todo ser humano, é ter um lugar, uma casa. Viver dignamente, né? Já que a vida não é tão assim... A vida é boa, é ótima. Mas, para muitos, ela é meio injusta. Assim, sei lá. Tem muita gente que tem muito, tem outros que não tem nada. Eu acho que é muito importante o papel da igreja, né? E a gente costuma falar o seguinte, que a gente chega aqui e constrói uma casa, mas a missão maior não é de construir uma casa. Construir uma casa, você vai ver aqui hoje, a gente chega aqui no final de semana, por exemplo, e constrói um alicerce. No outro final de semana nós viemos aqui, toda essa equipe, como você está presenciando aqui hoje, levanta uma casa, sabe? Mas o papel maior da igreja, no meu ponto de vista, é de ajudar a gente a reconstruir essa família, você entendeu? Nós aqui hoje, por exemplo, estamos aqui com uma família com 10 filhos, você viu a situação de vida desse pessoal, não tem o mínimo possível, né, para ter uma vida digna, sabe? Não tem expectativa de vida, não tem, sabe, um horizonte para falar, meu Deus, como é que eu vou fazer para que meu filho seja uma pessoa de bem amanhã? Diz o livro do Deuteronômio, no capítulo 5º, versículo 21. Não desejarás a mulher do próximo, nem cobiçarás a casa do próximo, nem o seu campo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do que lhe pertence. Esse texto também é citado na Rerum Novarum, no número 5, e que de alguma forma nos suscita também essa reflexão, esta perspectiva a partir daquilo que a gente vê e acompanha na sociedade nos dias de hoje. Nós sabemos dessa grande divisão de classes, né? Alguns que têm muito, muitos outros que nada têm, e é nessa preocupação que a igreja sempre será uma voz profética, no intuito de ajudar as pessoas a compreender que isso não pode levar ninguém a essa grande separação da fraternidade, da justiça, da igualdade. A vida humana precisa ser cuidada e cabe a nós esse cuidado. Por isso que toda a preocupação nossa é senão isso. Maranatá quer ser isso, trazer essa palavra nova, esse sentimento novo, em ajudar que as pessoas não deixem que essa divisão permita nascer no coração delas a inveja, por que eu tenho pouco, o outro tem tanto, e infelizmente isso vai separando cada vez mais as pessoas. É necessário que aquele que muito tem se preocupe sim com o que nada tem, com quem nada tem. Não é confortante para nós, né? Saber que eu vivo numa situação tão agradável e sabendo que o outro
não pode viver por questões do quê? Falta ali alguma coisa. Não é pela sua escolha, é uma condição social. Agora, eu não preciso partir para uma guerra, para uma violência, não. É necessário que as pessoas compreendam isso, que essa palavra desperte em nós isso, e que cada vez mais a sociedade tome consciência disso, em todos os seus setores. É muito triste para nós, cristãos, percebemos, né, vivemos isso. E é preciso sempre fazer alguma coisa. Por isso que nós estamos aqui.